Koe no Katachi é um paradigma, e eu digo paradigma no sentido direto de algo ser levado como um exemplo ou modelo de referência. Mas não falo isso porque é um anime reflexivo somente ou porque o personagem do meu canal é de Koe no Katachi, e sim, tem um bom significado para isso, mas a verdade é que todo mundo diz que as coisas dependem de um ponto de vista, só que ninguém tem empatia o suficiente para se colocar no lugar do outro. E A Voz do Silêncio quebra completamente essa barreira existente entre a maioria dos filmes ou animes onde é retratado o vilão e o mocinho, ou mocinha nesse caso. Em um breve resumo, afinal nem todos devem conhecer essa obra, A Voz do Silêncio é um anime que foca na história de Shoya Ishida, uma criança do 6º ano comum diante a sociedade, 2 pernas, 2 braços, sem nenhuma deficiência aparente, e que vivia sua vida muito bem inclusive, sem preocupações, alegre, com muitos amigos, mas tudo muda completamente quando uma garota é transferida para sua turma. Só que essa garota diferente da turma não condizia ao padrão imposto pela sociedade, o padrão que Shoya e seus colegas eram habituados a fazer parte. Ela especificamente possuía deficiência auditiva. E o roteiro segue adiante mostrando a relação e os problemas que essa garota chamada Shouko Nishimiya passa a enfrentar, e como as crianças começam a negar o estado dela e retratam esse estado como se fosse um grande problema. Isso, na minha opinião, está diretamente correlacionado com como a maioria das pessoas pensam na vida real. Se alguém você não faz parte do padrão, então isso está errado, você está errado e você precisa mudar. Seja você LGBT, negro, muito gordo, muito alto, muito magro, isso simplesmente precisa mudar. Seja por bem ou por mal. E no anime, entre as pessoas que mais detêm esse pensamento de verdadeiro padrão ou problema proposital está Shoya, e ele começa a atormentar essa menina de todas as formas possíveis. Ele chega até a machucar ela, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e chega um ponto que simplesmente não dá mais, tanto para quem assiste a história quanto para Shouko, que acaba mudando de escola. O problema é que a culpa de tudo que a garota passou cai em cima de Shoya, e convenhamos, uma boa parte da culpa foi dele sim, e a partir daí eu diria que a história começa a ficar realmente interessante. Por incrível que pareça, em nenhum momento o telespectador pensa que ele mereceu tudo aquilo, embora talvez ele tenha merecido. Mas passar por tudo que Shoya passou foi crucial para o desenvolvimento do personagem e o desenvolvimento da empatia para ele se sentir no lugar do outro. A empatia necessária para ele se sentir no lugar da Shouko e também para nós mesmos nos sentirmos no lugar do próprio Shoya Ishida. E com um salto temporal logo em seguida, onde aparece um Shoya no ensino médio com um pensamento completamente diferente do que ele tinha na infância, mas com problemas de depressão, me fez pensar se tudo que ele passou para se desenvolver como personagem realmente valeu a pena. Tomar o caminho mais difícil, aceitar os erros, sofrer com isso e se tornar alguém melhor que possui a mentalidade o suficiente para julgar a si mesmo e ter empatia pelo outro, ou se justificar como certo, fechar a sua mente e não compreender o que está à sua volta. Essa é a contradição que A Voz do Silêncio mostra. Não retrata somente a vida de um garoto arrependido que praticou bullying com uma garota surda, mas aprendeu linguagem de sinais como uma forma de reconciliação consigo mesmo e com seu passado. Mas retratam também a história de pessoas que não sofreram o suficiente para desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do próximo, a história de pessoas que não tiveram a capacidade de julgar a si mesmo e se acharam certas a todo momento, ou a história de pessoas que não acreditaram no perdão ou na mudança e são amarguradas por isso. Eu suponho que considere Koe no Katachi poético, não somente como o desenvolvimento dos personagens, mas como um todo. Se você reparar em algumas cenas abordadas que seriam merecedoras de diálogo ou em cenas de sofrimento de um determinado personagem, há a predominância do simples silêncio. Oi, Yuzu. Os personagens podem até tentar conversar um com o outro, mas não fazem isso. Eu acredito que o motivo dos personagens manterem insistência em não falar em momentos de tristeza está no próprio nome da obra, A Voz do Silêncio, porque não importa o quanto você grite ou fale, nada no mundo, nada vai gritar mais alto do que o som do silêncio. Se você pesquisar na internet vai achar muitas pessoas que gostam de Koe no Katachi assim como eu, mas quando é posto em comparação com outro anime, por exemplo, como Your Name, as pessoas acabam optando por Your Name por ser o anime melhor porque a trilha sonora dele realmente é melhor. Mas eu não penso igual a essas pessoas, eu amo Your Name, mas pra mim não tem nenhum significado, ele não traz nada específico. É uma boa ficção, tem uma boa trilha sonora, mas acaba por aí. De acordo com o relativismo cultural, não devemos julgar as outras culturas a partir do ponto de vista da nossa cultura, já que a distinção entre bem e mal pode ser diferente. E com o pensamento desse, por que julgaríamos alguém com a mesma cultura que a nossa, os mesmos hábitos, mas com necessidades especiais? A Voz do Silêncio traz essa reflexão, algo que vai além de uma simples trilha sonora ou uma ficção.
Esse é o motivo de eu achar Koi no Katachi um paradigma. Ele deveria ser um modelo não só como um simples anime, mas pra vida também. Por isso eu escolhi justo esse protagonista como avatar do meu canal, e eu não fiz esse vídeo com o intuito de fazer você gostar dessa obra, mas sim com o intuito de fazer você entender por que eu gosto. Muito obrigado por me ouvirem até aqui e fiquem com Deus.